Fala galera, tudo bom com vocês? Tranquilaço? Então, relembrando a importância do tema, eu tenho insistido com vocês, a gente está apresentando para vocês o assunto chamado eletroquímica e para apresentar esse assunto eu preciso que vocês tenham domínio sobre o número de oxidação, o NOx. Lembra aquela carguinha mais ou menos? A tendência de perder ou a tendência de ganhar elétrons? E aí a gente entrar nas chamadas reações de oxirredução. Quando entrar nas reações de oxirredução, eu quero que vocês lembrem do macete opa e re, tá? O que é o opa? Sempre lembra que quem sofre oxidação acaba perdendo elétrons e eu percebo isso porque aumenta o NOx da espécie química. E do lado contrário, são fenômenos concomitantes, né? Para que alguém possa oxidar, ou seja, perder elétrons, eu preciso ter alguém que sofra o quê? Redução. E aí essa espécie química recebe elétrons e eu percebo isso porque ela reduz o NOx. Fechou? Revisar alguns exercícios então sobre número de oxidação e também sobre reações de oxirredução. Vamos em frente. Atividades, página 13. Se você ainda não pegou a apostila, a aula fica gravada, não precisa ter pressa, não precisa ficar depois me incomodando. Ai, Ademir, não encontrei. Vai encontrar com calma. Para todos os elementos representados nos compostos a seguir, indique o seu número de oxidação. Vamos lá então. Exemplo por exemplo. Óxido de zinco, ZNO. Vocês começam pelo oxigênio, que tem NOx. O certo é 2 menos, mas para facilitar eu boto menos 2, tá? Então, a gente sabe que o somatório da molécula, já que eu não tenho carga aqui em cima, tem que ser zero. Então, se o oxigênio é menos 2, é porque o zinco é mais 2. Sulfeto de sódio, Na2S. Sódio, grupo 1, ou seja, família 1A. Então, o seu NOx é mais 1. Mais 1 vezes 2, eu tenho mais 2. Para zerar, o NOx do enxofre também é o quê? Menos 2. Tranquilo? Passo a passo, bem lento, para a gente fixar, então, esse conteúdo importante, que é número de oxidação e reações de oxirredução. Gás carbônico, dióxido de carbono. Vamos colocar aqui, então, CO2. Lembra que o carbono tem como característica ter o NOx variável. Então, você nunca começa pelo carbono. O oxigênio nos óxidos tem carga menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Para zerar, então, o carbono vai ter NOx mais 4. Óxido férrico. Óxido férrico, Fe2O3. Aqui eu vou fazer diferente. Lembra que quando a gente faz um composto iônico, o número de átomos é a carga do vizinho. A atomicidade é a carga do vizinho. Então, o ferro tem carga mais 3, que é o número que está embaixo do oxigênio. E o oxigênio tem a carga do ferro, que é menos 2. Se você pegar menos 2 vezes 3, vai dar menos 6. E se você pegar 3 vezes 2, vai dar mais 6. O somatório do que foi perdido e foi recebido vai dar 0. Tranquilo? Nitrito de potássio, KNO2. Geralmente deixa o átomo central por último. Nesse caso, deixa por último o nitrogênio. Potássio, grupo 1. Então, a carga dele é mais 1. Oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. O nitrogênio é o que eu somo a 1 para descontar de menos 4 e zerar. Então, a carga do nitrogênio vale mais 3. Mais 3 com mais 1 vai dar mais 4, que quando eu somo com menos 4, o total de cargas foi anulado, que um perdeu, o outro acabou ganhando. Lembrando que isso não é uma reação de oxirredução, não tem nenhuma reação ali. Isso simplesmente é a determinação do NOx das espécies químicas. Cloreto de amônio,
H4Cl. Vamos lá, então, cloro, família 7A, o grupo 17. Então, coloca aqui menos 1. Nitrogênio, nesse caso, mais 1. Mais 1 vezes 4, mais 4. O nitrogênio vai ter carga, então, o quê? Menos 3 com menos 1 vai dar menos 4, com mais 4 vai dar 0. A gente sabe que o grupo amônio, ele é um cátion monovalente. Então, aqui eu tenho mais 1 vezes 4 dá mais 4. Aqui o nitrogênio vale menos 3, porque o saldo deles vai dar o quê? Mais 1, tá? Nitrato de cálcio. Vamos botar aqui, então, Ca, abre parênteses, NO3, fecha parênteses 2. Lembrando que esse 2 que está aqui, então, esse 2, ele está multiplicando tanto o N, quanto está multiplicando também quem? O oxigênio. O cálcio é da família 2A, o grupo 2. Então, a sua carga é mais 2. O oxigênio é menos 2. Só que eu tenho 2 vezes 3, que dá 6. 6 vezes menos 2 vai dar menos 12. Pessoal, eu tenho que dar 0 a soma. Então, aqui, mais 2, ainda falta o quê? Mais 10. Mais 10 com mais 2, mais 12, menos 2 zerou. Só que eu tenho o que aqui? Eu tenho 2 nitrogênios. Então, é mais 10 dividido por 2. Cada nitrogênio vale mais 5. Tranquilo? Vou colocar aqui em cima agora sulfato de chumbo, PbSO4. Pessoal, o chumbo, ele pode ser 2+, ou ele pode ser 4+. Qual o chumbo que eu tenho lá? 2+ ou 4+? Vamos lá então, oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Tá? Vocês vão ter que lembrar uma coisinha. Vocês vão lembrar que o grupo sulfato SO4 ele tem carga 2-. Tranquilo? Então, se eu já tenho menos 8 do oxigênio, para que esse grupo dê 2-, é porque o enxofre ele vale mais 6. Percebe que o grupo sulfato vai ter carga 2-, que é o que eu havia dito para vocês ali em cima. Se o grupo sulfato vale 2-, então o chumbo vai valer o quê? 2+. Tranquilo? Aqui está o sulfato de chumbo, novamente, a gente acabou de fazer ele ali, né? Está aqui. E aqui está o grupo sulfato, que eu não havia visto, que ajuda a resolver o anterior, né? Só o grupo sulfato, SO4, ele é 2-. Então, se eu tenho oxigênio com carga menos 2, menos 2 vezes 4, menos 8, para que a minha soma dê 2-, é porque o enxofre tem que valer o quê? Mais 6 com menos 8, a soma vai dar menos 2, ou o certo que é 2-. Tranquilo? Agora vamos sair. Continua no NOx, desculpa. O número de oxidação do cloro nas substâncias formuladas acima é, respectivamente, átomo central deixa por último, átomo central deixa por último, substância simples, a gente sabe que o NOx vale quanto? 0. Fechou? Vamos cortar o que não dá aqui, então essa não tem 0 como último, essa não tem 0 e todas as outras duas têm 0. Vamos lá então para a primeira, clorato de sódio, sódio família 1A, mais 1, oxigênio menos 2, menos 2 vezes 3 mais 6, o cloro para zerar vai dar quanto? Mais 5. Então o primeiro vale mais 5, a resposta lá, letra B. Vamos conferir. NaCl, sódio família 1A mais 1, cloro menos 1. 5 menos 1 e 0. NaClO, hipoclorito de sódio. Na mais 1, oxigênio menos 2, cloro para zerar mais 1. Mais 1 com mais 1, mais 2, menos 2 zerou. Então, resposta certa, letra B. Hora de estudo, página 35, exercício número 2. O NOx, o número de oxidação do elemento, quantifica o seu estado de oxidação. Qual é o NOx do cromo no ânion dicromato? Cr2O7
2 menos. Então, eu já vou fazer o quê? Aqui embaixo, a minha soma não vai dar 0, vai dar menos 2. O oxigênio eu sei que é menos 2. Menos 2 vezes 7, menos 14. Aqui não vai zerar, aqui eu preciso de mais 12. Mais 12 com menos 14, eu tenho como que resultado 2 menos. Se eu dividir 12 por 2, eu vou encontrar como resposta mais 6. Resposta certa, letra C. O número de oxidação do cromo vai ser mais 6. Tranquilo? Vamos lá então. Agora vamos cair numa reaçãozinha de oxirredução. Eu vou colocar aqui em cima. Tá? N2 mais 3H2 em equilíbrio com 2NH3. Uma das principais descobertas que impulsionou a produção de alimentos foi o processo industrial de Haber-Bosch na produção de amônia, que ocorreu há cerca de 100 anos, de acordo. Por que esse processo impulsionou o alimento? Porque é a partir da amônia que se faz, por exemplo, o tão conhecido nitrato de amônio. Nitrato de amônio, que foi o fertilizante que explodiu lá em Beirute. Eu até vou deixar no final dessa aula o link para essa aula que eu fiz sobre o nitrato de amônio, que é um fertilizante que sofre decomposição bastante exotérmica, que libera um volume gasoso muito grande. O número de oxidação do N varia de para quanto? Vamos lá então. Qual é o número de oxidação do nitrogênio aqui, antes da seta? Substância simples, o NOx dele vale quanto? 0. Quanto que vale o nitrogênio aqui depois da seta? O H vale mais 1. Mais 1 vezes 3 mais 3. O N para zerar vale quanto? Menos 3. Fechou? Então, olha só aqui. O nitrogênio valia quanto? 0. Ele vai passar para menos 3. Essa é a variação do NOx. Então, ele vai de 0 para menos 3. Eu pergunto para vocês, o nitrogênio está sofrendo redução ou oxidação? Admir, olha só, ele vai de 0 para menos 3. Então, ele está sofrendo o quê? Ele está sofrendo um processo de redução. Obviamente, então, que o hidrogênio é que está sofrendo um processo do quê? De oxidação, certo? Porque sempre que um reduz, eu sou obrigado a ter o outro oxidando, tá? Porque o processo é de oxirredução. Tranquilo? Olha lá a próxima. A pólvora é um explosivo mais antigo conhecido pela humanidade e consiste numa mistura de nitrato de potássio, deixa eu arrumar aqui a cor da canetinha, uma mistura de KNO3, nitrato de potássio, mais enxofre, mais carvão. O carvão é feito basicamente de carbono puro. Tá? Na explosão ocorre uma reação de oxirredução formando sulfato de potássio, K2SO4, dióxido de carbono, CO2, mais nitrogênio molecular, mais N2. Tá, galera? Essa aqui, então, é a reação que ele está dizendo para mim. Nessa transformação, o elemento que sofre a maior variação no número de oxidação é o... Vamos ver quem é que mais muda o NOx. Então, a pólvora consiste da mistura de nitrato de potássio, está aqui, KNO3. De enxofre, está aqui, S. E de carvão, que é feito basicamente de carbono puro. Na explosão ocorre uma reação de oxirredução, formando sulfato de potássio, K2SO4, dióxido de carbono, CO2 e nitrogênio molecular, que é N2. Vamos rapidinho aqui, ó. Substâncias simples NOx 0, S 0, C 0, N 0. Fechou? K, potássio, família 1A, NOx mais 1, não muda. Família 1A, NOx mais 1 vezes 2, mais 2. Oxigênio, NOx quanto? Vou mudar a letrinha aqui. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 2 vezes 2, menos 4. Tranquilo? E finalmente o nitrogênio e o enxofre. Aqui eu tenho menos 6 com mais 1, ainda falta mais 5.
Aqui eu tenho menos 8 com mais 2, ainda falta para o enxofre mais 6. Vamos lá então, o potássio, ele era mais 1 antes da seta e ele continua mais 1 depois da seta. O nitrogênio, ele era mais 5 antes da seta, depois ele zerou. O oxigênio era menos 2 antes da seta e continua menos 2 depois da seta. O carbono, ele era 0 antes da seta, depois ele aumenta para mais 4. E finalmente o enxofre, ele era de 0 e ele aumenta para mais 6. Pergunto para vocês, qual é o elemento que sofreu a maior variação no número de oxidação? Foi o enxofre. Ele aumentou 6 unidades, né? O carbono aumentou 4 unidades, ou variou em 4 unidades, o enxofre em 6. Potássio, nitrogênio e oxigênio não variaram o seu número de oxidação. Então, o elemento que apresentou a maior variação no número de oxidação foi o enxofre, que sai de 0 e passa para mais 6. Tranquilo? Vamos lá então. Ó, em relação a essa equação, o ferro perde, o CO é agente oxidante, ocorre... Já corta isso aqui, né? Na reação ocorre somente oxidação, impossível. Para alguém oxidar, tem que ter alguém reduzindo. Tá? O oxigênio ganha 2 elétrons, o ferro se reduz. Vamos lá, fazer elemento por elemento. A gente já viu aqui, né? Então, esse 3 do oxigênio passa para o ferro e o 2 do ferro passa para o oxigênio. Oxigênio menos 2, carbono mais 2. Substância simples, 0. Carbono, oxigênio menos 2, vezes 2 menos 4. O carbono vale quanto? Então, mais 4. Se você pegar o ferro está passando quanto? Ele está passando de 3 para 0. O ferro está sofrendo o quê? Redução, recebendo elétrons, reduzindo o NOx. Para ele sofrer oxidação, alguém tem que sofrer, para ele sofrer, desculpa, redução, alguém tem que sofrer oxidação. Esse alguém é o carbono. Ele passa de quanto? De mais 2, o carbono passa para mais 4. De 2 para 4, opa, ele está oxidando, perdendo elétrons, aumentando o NOx. Letra A, o ferro perde 3 elétrons. Se ele sofre redução de mais 3, o ferro era quanto? Era mais 3 e ele passa para 0, é porque ele ganha e não perde 3 elétrons. O CO é o agente oxidante. Está aqui, ó. O CO está aqui, é essa substância. O que acontece com o carbono dela? Ele sofre o quê? Oxidação. Então, se o carbono que está no CO sofre oxidação, é porque ele é o agente redutor. Lembra que é o contrário, já fiz isso numa aula para vocês. O oxigênio ganha 2 elétrons. O oxigênio ele era menos 2 antes da seta, menos 2 e continua menos 2. Então, o oxigênio não ganha e não perde. Ele não é o elemento que sofre nem redução e nem oxidação. O ferro se reduz. O ferro passa de mais 3, ele passa para 0. Então, ele sofre redução, ele se reduz. Tá? Tranquilo? Alternativa certa, letra E. E vamos encerrar com mais umazinha para fechar com chave de ouro o assunto dessa semana, que foi número de oxidação e reações de oxirredução. Tranquilexons? Vamos lá então. Durante a tempestade, em consequência dos raios, ocorre a reação entre as moléculas mais abundantes na atmosfera, o N2 mais o O2. Considerando que nesse processo considerando esse processo é a formação do óxido de nitrogênio, está ali a formação do 2NO. Assinale o que for correto. Vamos lá então. Não aumenta, perde, paranã, vamos lá então. Vamos fazer o NOx para a gente matar a pau. Simples 0, óxido menos 2. Vou apagar que a gente não consegue enxergar esse menos 2 ali, ok? Oxigênio no óxido é menos 2 e o nitrogênio vale quanto? Mais 2. O nitrogênio está passando de 0 para mais 2. Ele está então oxidando, porque ele perde elétrons e ele aumenta o NOx. O oxigênio está passando de 0 para menos 2. Então ele está reduzindo, está recebendo elétrons, e eu percebo isso porque ele reduz o NOx. Vamos lá. Na reação, ó, o N2
Na reação, o nitrogênio é o agente redutor. Na verdade, o nitrogênio, ó, pessoal, o nitrogênio é o elemento que sofre oxidação. Então, o gás nitrogênio ou o nitrogênio molecular é o agente redutor. Então, não é o nitrogênio que é o agente redutor, é o gás nitrogênio. Ou como ele fala ali, ele não cita, né? Então ele só bota o N2. O nitrogênio, ele é o gás nitrogênio, ou o nitrogênio molecular. O nitrogênio é o elemento químico. O nitrogênio sofre oxidação. O NOx do nitrogênio aumenta passando de 0 para mais 2. O NOx do nitrogênio aumenta passando de 0 para mais 2. Correta a 0,2. A reação entre os gases nitrogênio e oxigênio não é espontânea, necessitando de grande quantidade de energia. Será? Como é que eu vou saber disso? Durante tempestades, em consequência dos raios, ocorre a reação entre as moléculas dos gases mais abundantes. Pergunto, essa reação só aconteceu devido à descarga elétrica de um raio? Pergunto para vocês, essa reação, então, ela é espontânea ou ela depende de um fator externo? Ela não é espontânea, ela precisa da energia de um raio. Essa energia é grande ou pequena? Ademir, eu não sei. Sai um dia de chuva e levanta um guarda-chuva, com um relâmpago. Vê se você vai sobrar. Não vai sobrar nada de você. Então, é uma reação, por favor, não faça isso, tá, pessoal? Tem doido para tudo, Então, é uma reação, essa reação não é espontânea e necessita de grande quantidade de energia. Para a gente terminar, o óxido formado é classificado como um óxido ácido. Matéria do primeiro ano. NO, CO e N2O são óxidos neutros. Não é um óxido ácido. Somatório disso deu, então, 0,6. Fechou, galera? Eu vou deixar aqui em cima, então, ainda para a gente o link daquela aulinha sobre a decomposição térmica do nitrato de amônio, para quem não viu, sobre aquele, não sei se é incidente, né? Mas sobre aquela também não é fatalidade, sobre aquela armazenagem sem controle, sem nada que aconteceu em Beirute, infelizmente, na capital do Líbano. Fechou, galera? Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula com o professor Ademir. Fui!